Bom, vamos lá então, pessoal? Boa tarde para todos. Eu sou a Ana Caroline, sou a PEC de Projetos da Pasta. E hoje essa nossa reunião de trabalho, né, é para falar um pouquinho a respeito do protagonismo juvenil e do acolhimento, né? Algumas orientações para vocês já irem pensando, organizando e planejando as ações para o acolhimento para o ano letivo de 2023, né? Já saiu o calendário, vocês conseguiram reparar aí na data que já está programada para acolhimento ano que vem? Alguém já deu uma olhada? Sim. Né? Então, para o dia 2 de fevereiro, né, uma sexta-feira, já está planejado o 3, acolhimento. né? Desculpa, 3 de Isso, fevereiro. 3, desculpa, isso mesmo. E aí a gente vai orientar em relação aos procedimentos para ir organizando esse planejamento, tá? Eu vou compartilhar aqui o material com vocês, aí a gente vai conversando. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para parar a qualquer momento. Pode, né, falar aqui ou colocar no chat, tá? Tá aparecendo para vocês o material? Tá sim. Então tá joia, vamos lá. Então, como eu coloquei, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre o protagonismo juvenil e o acolhimento. Essa reunião é para as escolas regulares aqui da nossa diretoria, tá? A gente já teve uma conversa com as escolas do programa de ensino integral, e aí nós consideramos que seria importante também, né, passar tudo isso para as escolas regulares também, por isso essa reunião online. Sobre o que a gente vai conversar um pouquinho no dia de hoje. Primeiro, sobre o protagonismo juvenil. Na sequência, a gente vai conversar sobre uma oficina, né, que vai ficar como uma sugestão para vocês realizarem na escola, né? Foi uma oficina que nós fizemos aqui no encontro presencial. Depois a gente vai passar para a prática do acolhimento. Eu vou trazer alguns materiais e algumas sugestões para vocês, né? Caso achem interessante, dá para pensar em aplicar para o dia do acolhimento. E aí, no final, fiquem à vontade para as considerações finais, tá? Quais são os objetivos do nosso encontro, então? Refletir sobre o protagonismo juvenil e as formas de participação dos estudantes nas atividades da escola e orientar em relação aos procedimentos de acolhimento para o ano letivo de 2023. Então, para a gente começar, vamos conversar um pouquinho sobre esse protagonismo juvenil. Alguém gostaria de falar o que é? Antes que eu passe o conceito? Vamos lá. O que é, então, esse protagonismo juvenil? Né? O Antônio Carlos Gomes da Costa, né, ele tem um livro, né, sobre protagonismo juvenil, que a gente se baseou aqui para fazer essa formação, e ele coloca, né, o protagonismo juvenil como atuação criativa, construtiva e solidária do jovem, junto a pessoas do mundo adulto, que são os educadores, na solução de problemas reais na escola, na comunidade e na vida social mais ampla, né? Então, se a gente for traduzir assim para a escola, né, a gente tem que pensar no jovem, no estudante, como o sujeito, né, de todas as ações pedagógicas aí que a gente planeja e realiza no dia a dia da escola. E também, né, no jovem como construtor do seu projeto de vida. A gente tem que dar essa potencialidade para o jovem hoje na escola. Então, é sobre isso que o termo protagonismo juvenil se refere, tá? Então, se a gente pensar numa ação protagonista, né, numa ação protagonizada por jovens estudantes dentro da escola, ela tem algumas etapas. Então, você começa com a iniciativa, né, de fazer ou não. Aí você passa para o planejamento, vem a execução dessa ação
posteriormente a avaliação e, por fim, a apropriação dos resultados dessa ação. Então, essas são as etapas, tanto de ações protagonistas quanto não protagonistas também, né? Mas se a gente pensar, né, na relação do jovem, do jovem, né, estudante com o educador, a gente tem esses três conceitos que estão aí na linha de baixo, tá? Que é a dependência, a colaboração e a autonomia. Se a gente falar de dependência, seria o quê? Aquela relação na qual o educador, né, o professor, ele é quem vai idealizar toda a ação, tá? E aí, no caso, o aluno vai apenas executar. Numa relação de colaboração, né, a gente tem o jovem e o educador trabalhando junto, né? Eles vão pensar coletivamente, planejar tudo junto, tá? E esse é o tipo de relação mais comum dentro da escola hoje em dia. O terceiro tipo seria uma relação de autonomia, onde todas essas etapas da ação da ação, né, de uma ação, são todas do jovem, ele que tem a iniciativa de tudo, né? E aí, nesse caso, não é que o educador ele não vai ter, né, um papel importante nesse caso, ele tem sim, que é o de orientar, né? Então, ele não vai ficar de fora, mas ele vai orientar, mas tudo vai ser idealizado pelo estudante, tá? E é nessa autonomia que a gente busca, né, chegar com os nossos alunos para que lá no futuro, né, na vida adulta, eles consigam aí ser cidadãos com esse exercício, né, de protagonismo, de autonomia. Agora eu vou comentar um pouquinho, né, porque esse mesmo autor, o Antônio Carlos Gomes da Costa, ele comenta, né, que a ação protagonista dentro da escola, ela tem é uma escadinha, né, que a gente começa de uma forma e a gente vai conseguindo crescer, dando mais autonomia para o jovem. E como que começa? No primeiro degrau, a gente tem uma ação chamada de manipulada. O que seria isso? Os adultos determinam e controlam o que os jovens deverão fazer em determinada situação. Então, tudo fica a cargo do adulto, né? E o jovem vai executar tudo que o adulto planejou. Então, essa é uma ação manipulada. Na sequência, uma ação decorativa. O jovem apenas marca presença em uma ação sem influenciar e ou transmitir qualquer mensagem. Então, ele apenas está ali de corpo presente, tá? Depois, uma ação simbólica. A presença do jovem serve como mensagem, lembrando aos adultos sua importância. Então, ele está ali, mas ele, ao mesmo tempo, né, está transmitindo uma mensagem da importância dele estar ali ocupando aquele espaço. Temos também a ação operacional, né, que aqui no caso, ó, o jovem participa apenas da execução de uma ação. Então, aquela primeira etapa, né, de iniciativa, de planejamento, ele não participou. A partir da execução, aí sim ele vai participar. Depois, planejadora e operacional. Os jovens participam tanto do planejamento quanto da execução da ação. Na sequência, decisória, planejadora e operacional. Então, aqui os jovens participam da decisão, né, de fazer ou não a ação, do planejamento e da execução em si. Vocês viram que é realmente, né, uma escadinha. A gente vai subindo os degraus aos pouquinhos. Decisória, planejadora, operacional e avaliadora. Então, o que os jovens vão fazer? Vão participar da decisão, do planejamento, da execução e da avaliação também dessa ação, tá? Então, depois de executada, quais foram os resultados, né? Eles vão conseguir fazer essa avaliação. Colaborativa plena. Jovens participam da decisão, do planejamento, da execução, da avaliação e, por fim, daquela última etapa que é a apropriação dos resultados, tá? Depois, plenamente autônoma, os jovens realizam todas as etapas, né, dessa ação protagonista, vai ficar com eles. E, por fim, né, autonomia total é a condutora. Os jovens, além de realizar todas as etapas, eles vão orientar a participação dos adultos,
né? Então, olha, se a gente conseguir chegar, né, nessa participação, é o top do top, né? Os adultos que serão orientados pelos jovens. Tudo bem, gente? Ficou claro até aqui? Vocês conseguiram perceber que a gente vai aos poucos avançando, né? Porque o nosso estudante ele não consegue, né, fazer, por exemplo, uma colaborativa plena sem antes passar pelos degrauzinhos inferiores, né? Então a gente tem que ir trabalhando aos pouquinhos. Tudo bem até aqui? Agora eu vou propor uma interação, né? A gente fica aqui, parece que eu estou falando sozinha, né, online, né, sem ter esse contato com vocês para a gente ir conversando mesmo. Então, eu coloquei aqui uma atividade de interação que vai ser o seguinte: reportando a sua experiência profissional, dê um exemplo que dialogue com o nível de participação dos estudantes em sua escola. Então, a gente viu todos os degrauzinhos da escada, né? Então, pensando agora em como que é a atuação do jovem dentro da sua escola, eu gostaria que vocês entrassem nesse link, eu vou colocar no chat, tá? Que é um Padlet. E aí vocês colocassem ali um post de como é a atuação do estudante na sua escola, nomeando essa atuação, se é manipulada, né, enfim. Tem até a colinha lá para vocês lembrarem de todos os nomes, tá? Eu vou colocar aqui o link do Padlet no chat e vou aguardar uns 5, 8 minutinhos para que vocês consigam refletir sobre isso e colocar a resposta de vocês lá no Padlet, tá bom? Tá aí o link no chat, tá, pessoal? Podem acessar, por favor. Conseguiram acessar? Obrigada, Jacimara, pelo retorno. Tô de olho aqui no Padlet, hein, gente, quando vocês colocarem as interações, as contribuições de vocês. Não é? Oi, Melissa. No Padlet você vai colocar um novo post, acho que tem um maisinho aí, e aí você adiciona o seu comentário. Tem mais alguém com dificuldade? Tem um maisinho, gente, no canto inferior direito desse Padlet. Vocês clicam nesse maisinho e aí vai aparecer um balãozinho para vocês fazerem a contribuição de vocês.
Ó, por enquanto apareceu uma contribuição aqui para nós, duas, terceira. Ó, vocês estão colocando, alguns colocaram só o nome, né? Decorativa ou operacional, mas aí dá uma esclarecida, né? Explica como que é, em que momento que é decorativa, né? Só para a gente conseguir refletir um pouquinho mais em relação a essas formas de participação. Muito difícil pensar? É um pouco difícil, né? Ah, vou dar uma olhada. Ó, o Marcelo também colocou uma contribuição aí, gente. Essa eu também não sabia. Se clicar duas vezes na área do Padlet, também abre para publicar. Obrigada, Marcelo. Essa eu não sabia. Tem mais alguém para colocar comentário, gente? Ou a gente já pode ir lá para dar uma olhada e para conversar um pouquinho? Ah, acho que tem mais duas pessoas digitando, né? Oi? Eu saí, celular, se diminuiu, Uh-uh. só editando mesmo. Então tá, gente, ó, vou aguardar mais 2 minutinhos e aí a gente socializa, tá? Para todos que estão participando, né? Muito obrigada pelas contribuições. Bom, vamos lá.
Acho que quem mais escreveu aqui foi o representante da escola Aristeu. Quem está aí da Aristeu? Marcelo? Eu Oi, mesmo, Carol. Marcelo. Então tá joia. Né, o Marcelo comentou aqui, ó, que lá na escola Aristeu, ele classificou como planejadora e operacional, né? Aquela que o aluno participa do planejamento e da execução dessas atividades, né? Então ele colocou: os estudantes têm ideias, mas apresentam dificuldade em operacionalizar a atividade, necessitando de orientações dos professores e gestores. Né? Mas é bacana que vocês já acolhem essas ideias, né, que os estudantes apresentam, e aí vocês vão orientando a realização dessas atividades. Muito bom. Quem mais? Teve uma escola aqui que colocou: olha, a participação dos nossos alunos gremistas este ano foram mais simbólica, sem muita iniciativa, né? Então, aquela participação que o aluno está ali passando uma mensagem, mas simplesmente isso. Qual foi a escola, pessoal? Gostariam de comentar um pouquinho? Foi a Escola Américo, Oi, Escola a Américo. Sandra, que é a diretora. Oi, Sandra, tudo bem? Assim, chamava, trazia para a realidade, mostrava, mas o envolvimento mesmo, assim, tinha que ir direcionando, né? Assim, vamos fazer, mas assim, ter a iniciativa, né? Você está conversando, trazendo, vamos, não surtiu efeito. Então, esse ano foi difícil para nós. Entendi. Mais alguma escola, gente, com uma situação parecida com o Américo? Né, o Grêmio é um colegiado super importante dentro da escola, né? Um dos maiores exemplos de atuação protagonista. Daí teve outros comentários, né, que colocaram basicamente a forma de participação, mas não descreveram muito. Então, teve bastante que colocou operacional, teve também planejadora e operacional. Teve participação simbólica novamente, né, como o Américo, manipulada, porque é uma escola noturno, ó, acaba sendo mais difícil, então os alunos, né, apenas se fazem ali presentes. Teve decisória, planejadora e operacional. E os alunos têm poucas ideias e são pouco participativos, né? Esse pessoal que colocou, né, as escolas que colocaram apenas a forma de participação. Gostariam de comentar um pouquinho em que ação, né, que vocês notaram essa forma? Carol, Oi. tem um comentário que tá no post que você fez, e aí tá assim, muitos infelizes. Acho que tá dando uma eco. Peraí. Tem que ler? Ah, essa daqui, muitos, infelizmente, precisam de um impulso, de orientação, ou seja, precisa de um norte para se tornarem protagonistas. Tem outra aqui que é: minha justificativa foi relacionada à manipulada, então acredito que seja o mesmo caso. É, realmente, né, pessoal, é aquela questão da escadinha. Se eles não tiverem uma participação manipulada, né, depois uma simbólica, uma operacional, eles não vão conseguir chegar lá no colaborativo pleno, na plenamente autônoma ou até mesmo na condutora. A gente precisa começar de alguma forma, né, dando esses espaços para que esse protagonismo apareça, e aí a gente vai buscando alcançar maiores níveis de autonomia para os nossos estudantes, né? A ideia é basicamente essa mesmo. Mais algum comentário? Que outras situações assim, né? Vocês colocaram bastante a questão do Grêmio. Onde mais, né, que a gente mais nota a participação dos estudantes na escola? A gente aqui costuma ver bastante, né, e a gente sempre busca olhar para esse lado, que é a questão da participação do estudante nos conselhos de classe também, né? Então a gente olha e alguns conselhos a gente vai e realmente o estudante está ali, né, só acompanhando, mas ele não se coloca muito, né?
Outros a gente vê que tem momentos que eles conversam com a turma, que eles trazem as ideias, que eles, né, debatem ali. Então, são outras formas de exemplo da participação dos jovens, né? A Rafa colocou aqui também, ó, na N3, né, que a gente olha bastante também como que eles estão ali discutindo os problemas, né, para pensar em estratégias de resolução e tudo mais. Alguém gostaria, gente, de fazer mais algum comentário? Então, eu vou perguntar para vocês, né? A maioria colocou aí que está ali nessas vermelhinhas, né? Manipulada, decorativa, simbólica, operacional. O que que a gente pode pensar, né, enquanto equipe gestora de escola, para a gente conseguir subir um pouquinho mais esses degraus da escada? O que vocês acham? Não me deixem falando sozinha, gente. Podem escrever no chat. Esse é o desafio, né? Se a gente tem essas formas aí manipulada, simbólica, como que a gente pode buscar dar mais, né, espaço para esses jovens se colocarem? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Eu acho que uma parte importante é que o aluno se veja como parte da escola, né? Eu acho que essa é a dificuldade nossa de hoje em dia, que o aluno ele vê a escola como uma pedra no caminho dele, e não como parte do caminho. Então, se ele não tem, se ele não vê a escola como essa função de formar, de ajudar ele a tomar as decisões, que ele faz parte da tomada de decisão, fica difícil que ele queira participar do processo, né? Então, às vezes, eu acho que a gente tem que tentar trazer eles, falar, olha, vocês fazem parte da escola, né? Como eu sempre brinco com os alunos que acabam aparecendo aqui na gestão, falo, ó, a nossa escola tem 3 gestores, 2 coordenadores, 10 funcionários, 50 professores, 700 alunos. Os alunos são a maioria, então a gente depende da ajuda de vocês para tirar do papel as ideias, de colocar na prática. Vocês fazem parte das decisões, né? Então esse processo de Exato. conscientização, que eles também fazem parte, que a escola que eles querem não depende de uma canetada, que depende da ação deles também, que é o nosso desafio, né? E como a nossa escola aqui no Aristeu é só ensino médio, então a gente demora 2 anos para conseguir construir essa visão na cabeça do aluno. A hora que ele entende isso, ele vai embora, né? Aí tem que começar É o um processo dificultador. tudo de novo. Tem razão. Obrigada, viu, Marcelo? Perfeito. A gente até consegue linkar com o próximo assunto, que é o acolhimento, que é justamente, né, propor ações para que esse estudante se sinta pertencente, de fato, à escola, né? A Jacimara colocou aqui também, né, conscientizando-os da importância dele na escola, né? Com certeza a gente está lá fazendo tudo isso, né? É por eles que a gente está ali, então eles têm que ter conhecimento disso. Mais alguém, gente? Então vamos lá, vamos dar sequência. Então é isso, ó. Pensando um pouquinho agora nessa questão prática, né? A gente já falou o que que é esse protagonismo, né? Das formas de participação desses estudantes nas atividades da escola, mas trazendo agora para a realidade, né? O que que a gente, enquanto escola, tem que pensar para que esse protagonismo juvenil de fato se materialize, né, na escola? Então, primeiro, ó, conceber os estudantes como fontes e não simplesmente como receptores ou porta-vozes daquilo que os adultos dizem ou fazem com relação a eles, né? Então, é entender realmente o estudante como fonte de iniciativa, né? Ele tem as ideias, ele pode ser o sujeito das ações, né? Então, quando nós, enquanto escola, entendermos isso, já é um passo a mais. Depois, conceber o protagonismo juvenil como participação autêntica do estudante e não em projetos ou ações isoladas, né? É claro que para que isso aconteça já é um passo bem longo também, né? A gente começa ali num projeto, em outro, a gente vai aumentando, aumentando, até que esse protagonismo ele aconteça em todas as ações da escola e não em um ou outro momento.
Depois, assegurar a criação de espaços e de mecanismos de escuta e participação. Então, isso é muito importante. Se o aluno não tiver espaço, não tiver oportunidade para ter essa iniciativa, o protagonismo juvenil ele não vai acontecer, né? Então, o Antônio Carlos Gomes da Costa até coloca, né, que um fator extremamente importante é a quantidade, né, de espaços, de oportunidades, e depois a qualidade disso tudo que é oferecido para o estudante. Isso é um determinante, né, do futuro cidadão que ele vai se tornar. Então, isso são ações enquanto escola. E em relação aos educadores, né, o que a gente precisa garantir aí, ó? Ajudar o estudante a identificar a situação problema e posicionar-se diante dela, né? Então, como vocês colocaram, né, de início ele não vai conseguir sozinho, ele precisa de uma orientação, né? Ah, vamos sentar, vamos conversar, o que muitas vezes é feito nos conselhos e na N3, né? Vamos aí pensar qual que está sendo o problema para a gente conseguir discutir e pensar em soluções, né? Empenhar-se para que o estudante não desanime e nem se desvie dos objetivos propostos, mesmo diante dos desafios, né? Porque, né, ainda mais o jovem que é extremamente imediatista, né? Uma dificuldade que aparece, ele já quer abandonar, né? Então, a gente trabalhar com essa questão do foco na solução, não desanimar para alcançar os objetivos. Favorecer o estabelecimento de vínculos entre os membros de toda a equipe escolar. Isso é muito importante, né? Para que a gente tenha um clima escolar positivo dentro da escola e, de fato, ele tenha aquele sentimento de pertencimento para conseguir atuar de forma protagonista. Mais um pouquinho. Conhecer os elementos fundamentais da dinâmica e funcionamento das práticas e vivências em protagonismo juvenil. Por que que isso é importante, né? Às vezes eu proponho alguma ação e eu acho que eu estou, né, trabalhando com o protagonismo juvenil dos meus estudantes. E aí, sem eu conhecer de fato o que que é e como implementar, às vezes eu estou fazendo uma ação onde eu acho que eu estou proporcionando e na verdade não estou, né? Então eu preciso de fato conhecer o que que é, como fazer para conseguir fazer de forma, né, a atingir esses objetivos. Colaborar para que a iniciativa do estudante seja compreendida pelos seus pares, por sua família e pelos adultos, né? Isso também é muito importante. Às vezes a gente tem uma escola que tem prática, né, que os alunos são protagonistas já ali nos últimos degraus da escadinha, e aí quem não entende, né, olha e pensa, né, ah, não tem adulto nessa escola, né, são só os jovens aqui que estão fazendo as ações. E aí é importante que todo mundo tenha conhecimento para, né, não pensar que aquela escola virou uma bagunça, né? E ter convicções sólidas a respeito da importância da participação dos estudantes na solução de problemas reais da escola, família e comunidade, né? Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente faz por fazer, sem acreditar, né? Sem entender que aquilo é o melhor caminho. Então, se eu não acredito no que eu estou fazendo, não vai dar resultado, né? Então, trabalhar isso com essa importância, né, com todo o corpo docente da escola é fundamental para que todos façam acreditando que aquilo vai dar resultado. 12. Tá parado os slides para vocês, pessoal? Vocês estão vendo a minha tela? Tá parado o slide. Eu mudei agora, mudou para vocês? Para mim, não. Tá parado na interação para mim ainda, Carol. Ixi, falei aqui um monte e nem foi os slides para vocês. Ele tá no 6 parado para mim. Eu tô agora no slide 13. Para mim tá parado no 9. Para mim, tá parado no 6. Ixi, e agora? Para mim, no 6 também. Tá parado no 6. Carol, tenta descompartilhar, porque a hora que eu coloco para sincronizar com você, volta para o 6. Ah, tá. Vou tentar aqui, gente. Eu vou parar o compartilhamento e já já eu volto de novo. Ó, no meu eu mudei embaixo. Embaixo você mesma. Dá pra gente colocar avançar. Mas ele não tá indo automático. Ah, tá.
Também não Engraçado, tá aparecendo umas coisas aqui que não tava antes. agora são 13 para mim. É só seguir com a flechinha do lado direito, que daí vai dar para acompanhar. Agora tá na primeira tela? Agora tá na primeira Tá, tela. deixa eu voltar lá onde eu tava. Ó, o que eu comentei com vocês até agora, eu comecei aqui, ó, depois da interação, vocês estão vendo? Que é o na prática, na escola, né? Então, o que que a escola deve pensar para proporcionar esse protagonismo? É Então, o eu slide comentei 10, no caso. isso mesmo. Então, tá E aí, certo. depois, eu comentei esses dois que são em relação aos educadores. Sobre isso ficou alguma dúvida? Que daí eu posso retomar. Bom, então o próximo é esse aqui, né? Para a gente sintetizar um pouquinho essas ideias em relação ao protagonismo juvenil, né? É, na verdade, então, a gente pensar no estudante como fonte de iniciativa, de compromisso e de liberdade, né? Iniciativa em que sentido? Para que ele não seja um mero espectador, né? E que ele proponha, de fato, ações. Fonte de compromisso, em que sentido? Para que ele se sinta, ele tem que entender, né, que ele é responsável pelas ações, né, pelo resultado das suas ações, né? Então ele tem que ter esse compromisso de responsabilidade, né, que tudo que decorrer daquela ação é de responsabilidade dele também. E fonte de liberdade para que ele tenha as oportunidades, né? Oportunidade de avaliar, de tomar uma decisão, né? Então, nós, enquanto escola, enquanto equipe gestora, professores, o que a gente tem que pensar é em dar essas oportunidades para o nosso estudante para que a gente veja esses degraus do protagonismo juvenil aparecendo dentro da escola, tá? Para que eles consigam ir subindo, né? Esses degraus. E aí, resumindo as ideias, né? Esse trechinho é de um relatório sobre a participação do adolescente, né? Que foi feito pela Unicef. E ele traduz bem um pouquinho do que a gente conversou até agora. A participação é um direito do adolescente que implica a possibilidade de manifestar a sua opinião, intervir com a sua ação e garantir com sua avaliação que as políticas a ele destinadas pelos serviços, programas e benefícios sejam estruturadas de acordo com as suas necessidades e interesses. Essa participação implica um processo de diálogo permanente, em que o que deve prevalecer não é uma opinião isolada, seja do adolescente, seja do adulto, mas o resultado de diferentes visões, acomodadas num consenso construído com respeito de ambos. Né? Vai um pouquinho de encontro com o que o Marcelo, da Escola Aristeu, comentou. Né? A hora que o estudante tiver essa consciência, né, de que a escola é um direito dele e que tem que, né, servir às necessidades e interesses dos jovens, né, a gente vai conseguir de fato aumentar um pouquinho esse protagonismo deles, né? Então, e é claro, como está colocado aí, não é só a visão do estudante, mas é um conjunto, né? O educador, o adulto, nesse caso, tem uma participação extremamente importante também. Algum comentário, gente? Essa oficina, como eu coloquei para vocês, ela foi realizada aqui, né, que a gente fez um encontro presencial com as escolas do PEI, e aí eu vou passar para vocês como uma sugestão, porque é uma prática bem bacana, né, para vocês pensarem no acolhimento da equipe docente, né? Como eu falei, os professores eles têm que ter, né, esse conhecimento do que é o protagonismo juvenil, acreditar para propor ações que propiciem, né, esse protagonismo juvenil. Então, é uma oficina bacana para a gente trabalhar essa questão com a equipe docente. Só vou passar rapidinho como que é isso, esse material vai para todos vocês, tá? Então, vocês iriam organizar, né, os participantes em grupos, né? Aqui foram colocados 5 pessoas por grupo,
E cada grupo recebe um kit, né? Dentro desse kit tem 5 gravetinhos, que são aqueles gravetinhos de fazer pipa, 1 metro de barbante, 1 metro de durex, uma tesoura e uma borracha. A missão do grupo é montar uma estrutura com a borracha no topo, né? Então, eles podem cortar os gravetos, cortar o barbante, o durex da forma que eles quiserem, né? Para montar essa estrutura. E a estrutura mais alta ganha. Então, vocês dão um tempo ali de 10 minutos para cada equipe fazer essa montagem, depois vão medir, né, a altura da base da estrutura até a ponta lá da borracha. E aí, quem tiver a estrutura mais alta ganha. Essa é a dinâmica. Então, algumas instruções, ó. A borracha inteira necessita estar na parte superior da estrutura. Então, de repente ficou pesada, eu não posso cortar a metade da borracha para colocar. Ela tem que estar inteira, tá? As equipes são livres para quebrar os gravetos, cortar a fita ou barbante para criar essas novas estruturas. E a estrutura será medida da base até a ponta da borracha e deve se manter em pé por no mínimo 15 segundos. Ah, terminei. Vamos lá, solta aí a estrutura, vamos ver se ela fica em pé. Ficou em pé por 15 segundos, aí a gente vai fazer a medição, tá? Aí eu até coloquei aqui para vocês darem uma olhada, né, a formação presencial que a gente teve aqui no dia 5 de dezembro, né, com o pessoal montando a estrutura. Parece que todo mundo vira aluno, viu, gente? Ficou uma verdadeira competição para conseguir montar, foi bem bacana. Nesse caso, né, conforme os grupos eles estão realizando a atividade, né, vocês podem deixar, é opcional, mas vocês podem colocar um participante para ficar apenas monitorando as atividades, olhando, né, como que o grupo, né, se organizou para realizar essa atividade. E aí, no final, quando passar o tempo, a gente parte para a socialização, né? Então, esse observador vai colocar os pontos que ele observou, né? Por exemplo, quem que mostrou mais liderança, né? Como que a equipe resolveu organizar para montar essa estrutura? E aí, os participantes também vão colocar, né, como que foi a construção dessa estrutura dentro do grupo. Para sistematizar as ideias, né, aí a gente põe a questão: onde que está o protagonismo nessa situação, né, para todo mundo colocar ali um pouquinho do que sentiu em relação a isso. E aí a gente finaliza, né, mostrando que se deu um trabalho em equipe, né, surgiram questões de liderança dentro dos grupos, né? Normalmente cada um trabalha de uma forma, sempre tem aquele que vai para o mão na massa, que vai pegando, que vai cortando, que vai montando, outro que fica observando, dando ideia, mas todo mundo tem ali a sua forma de liderança, né? E sob as mesmas condições, o que importa são as pessoas, gente. Vocês vão ver, nenhuma torre fica igual, né? As ideias são completamente diferentes, tá? Mas surtem resultados muito bons. E aí, para sistematizar, né, é aquela questão que eu coloquei. A equipe precisa entender o que é esse protagonismo, né, para conseguir proporcionar ele de fato. E uma coisa muito importante, né, se o professor, se a gestão não for em si protagonista, ela não vai conseguir desenvolver, muito dificilmente vai, né, esse protagonismo no aluno. Então, eu coloquei um outro trechinho desse livro que eu comentei com vocês. A participação dos jovens estará sempre relacionada, de alguma forma, à postura e atuação assumidas pelos adultos ante as questões que afetam o conjunto da sociedade, né? Então, no PEI a gente fala muito de protagonismo juvenil e protagonismo sênior, né? Sênior é o do educador, que está sempre buscando, né, se aperfeiçoar na sua prática. Então, sem o protagonismo do adulto, né, é ele que vai proporcionar esse protagonismo do estudante, do jovem. Então, acho que é uma dinâmica bem interessante para vocês trabalharem essa questão com a equipe docente. O que vocês acharam? Gostaram? Quem aí gostou e já quer aplicar? É importante a gente pensar no acolhimento do estudante, mas também no acolhimento da equipe, né?
A Melissa colocou aqui, muito bom. Marcelo, bem legal a proposta. Depois, se vocês fizerem, gente, tirem foto e mandem para a gente. A gente vai adorar ver as fotos das equipes aí montando as torres, tá? Bom, agora a gente vai então para a proposta do acolhimento. Vamos conversar um pouquinho, né? O que que é esse acolhimento, essa importância, para que no fim eu possa trazer as dinâmicas de sugestões para vocês, tá? Então vamos lá. Veio um documento orientador, né, tanto Conviva quanto Coped, que traz para a gente, né, a definição, o conceito e tudo mais, né? E o que que esse documento trouxe, né? O que que é esse acolhimento? É uma atividade pedagógica intencional, planejada e executada por acolhedores, permitindo a integração e a convivência social a partir do diálogo e da troca de experiência, das trocas de experiências, né? Então, nesse caso, esses acolhedores, né, gente, o ideal é que sejam jovens, estudantes, para que a gente proporcione aí um diálogo de jovem para jovem. Qual que é a função, né, desse acolhimento? No que ele vai contribuir? Então, de início, de cara, vai ser dar as boas-vindas para aos estudantes, né, que vão estar iniciando um novo ano letivo, evidenciar que o ato de acolher não se limita ao início do ano letivo, então é importante que a gente pense nessas ações para o dia 3, sim, mas tem que ser contínuo, né? Propiciar aos estudantes uma reflexão sobre seus objetivos e sonhos, né? Então, nesses momentos, nas dinâmicas de acolhimento, o aluno consegue, né, ter ali um momento de reflexão sobre si mesmo. E aí já dá um start no projeto de vida dele. E apresentar a escola não só como um espaço de aprendizagem, mas, sobretudo, como um ambiente acolhedor, né? Então, é aquele clima positivo que a gente comenta, né, para que de fato ele se sinta pertencente àquele espaço. E aí, a palavrinha, né, em si, acolhimento, o que que ela significa? A gente tem a junção aí de dois conceitos, que é a questão do cuidado e da escuta. No cuidado, a gente pensa preocupações e ações para trazer segurança para esses estudantes, provoca empatia e engajamento coletivo e atua na prevenção e manutenção, né? Afinal, a gente trabalha com os estudantes, eles ficam ali um período considerável na escola, né? A gente tem que proporcionar essa segurança, segurança em todos os sentidos, né? E escuta envolve exercício intencional de curiosidade pela pessoa que fala. Precisa de tempo e espaço para ocorrer e identifica sinais de como poder ajudar as pessoas. Então, nesse caso, fazer com que a escola seja um espaço onde o aluno possa, né, colocar ali os seus sentimentos para que ele seja validado e aí a gente consiga, né, ajudar de forma empática, né, como que a pessoa gostaria de ser tratada. Aí a gente chega, então, de fato, nessa palavrinha que é o acolhimento, né, que não é nenhuma ação, ó, é uma postura ética que implica na escuta do outro e no reconhecimento do seu protagonismo. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente ouve aquela fala, né? A determinada pessoa está com um problema e a gente pensa, né? Se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? E aí eu vou e faço o que eu gostaria que fizessem se fosse comigo. Eu estou reconhecendo o protagonismo do outro nesse caso? O que vocês acham? Bom, não tô, né? Porque entender o protagonismo do outro é o quê? É eu perguntar, como que ele, né, gostaria de ser tratado nessa situação, né? Porque se eu faço o que eu gostaria, eu não estou reconhecendo o outro, né? Então é importante que a gente reconheça, sim, o protagonismo dele e haja de acordo com o que ele gostaria, né? Da forma que ele gostaria de ser tratado, né? E muitas vezes isso passa, e por isso a necessidade dessa escuta ativa, para a gente entender a necessidade do outro, tá?
Esse próprio documento, tá, do Conviva, ele trouxe esse conceito também para o acolhimento, né? Então, tem aí a frase, ó, acolher significa apoiar, amparar. O acolhimento aproxima as pessoas, estabelece conexões e vínculos baseados na confiança. Acolher é mostrar-se aberto ao outro e permitir que ele também se abra. O ato de acolher se relaciona à presença possibilitada pelo que há de mais simples, um olhar, uma palavra, um gesto de incentivo, né? Então, é eu ver, enxergar de fato o jovem, tá? E esse trechinho, gente, ele foi retirado de um livro que chama Mapa da Empatia na Escola, né? A referência está nesse documento orientador e, inclusive, eles trazem uma sugestão de atividade de acolhimento que chama Mapa da Empatia, que é muito legal. Não sei se alguém aí já ouviu ou já realizou essa atividade, mas ela é proposta tanto para o acolhimento dos docentes quanto para o acolhimento dos jovens, tá? Que seria aí, os grupos vão construir uma persona, né, com determinadas características, vão pensar nas questões dessa persona para, por fim, pensar em soluções, em como ajudar. É uma atividade muito legal. Alguém já viu? Novamente, eu vou mandar os materiais e esse documento vai também para que vocês possam analisar as sugestões, tá? Bom, daí essas práticas de acolhimento, né, gente, elas estão alinhadas com a BNCC, com o projeto de vida, né? Então, quando a gente pensa em todas as dinâmicas, né, o que que isso possibilita para o estudante? Um conhecimento de si, né? Então, tem aí um infográfico que traz um resuminho, né? Então, o aluno pensa: quem sou eu? Né? Então, as atividades vão promover um autoconhecimento, né? Que é o conhecimento de si, investigar si mesmo, uma autoconsciência, né? Que é o conhecimento de si, bem como das forças e limitações, né? Atitudes otimistas voltadas para o crescimento e uma consciência social, né? Que é a empatia, colocar-se no lugar do outro, respeitando e valorizando a diversidade e pluralidade dos contextos sociais, né? Então, extremamente importante essa reflexão que o aluno vai conseguir, né, realizar com todas essas atividades propostas no acolhimento. E vale lembrar que trabalha, né, as competências socioemocionais, que a gente fala tanto, né? Eu coloquei aí as principais: tolerância ao estresse, responsabilidade, organização, imaginação criativa e empatia, né? Então, essas são as mais trabalhadas, mas se a gente for pensar bem, na verdade, a gente trabalha com praticamente todas as competências socioemocionais. Importância, né, dessas atividades. Então, a gente fala bastante, né, que a educação hoje em dia, né, ela precisa ser integral, né? Não pensando agora em escola de tempo integral, né? Mas em todas as escolas a gente proporcionar uma educação que trabalhe com todas as dimensões, né, do estudante. Então, você pensa no intelectual, você pensa na afetiva, moral, física, estética e ambiental. Então, essas atividades de acolhimento vão perpassar por todas essas dimensões, né, do estudante. E aí tem um trechinho que reforça essa ideia, ó. Os esforços por uma educação de qualidade devem estar para além do aumento das aprendizagens acadêmicas. É preciso atentarmos para o que é bom para nós, como indivíduos e sociedade, contemplando as altas expectativas para todos os alunos, tanto no desempenho acadêmico quanto na conexão na vida, bem-estar humano, né? Então, faz tempo aí que a gente saiu daquela educação que era só foco no cognitivo, né? Agora a gente pensa no todo do jovem. E, além disso, né, o que essas atividades de acolhimento vão proporcionar, tá? Melhoria do clima escolar, né, criando aí um ambiente de confiança mútua. Então, novamente, aquela ideia
né, de você ter uma escola com um clima positivo, que você evita situações de bullying, situações de violência, né? Se a gente for pensar uma escola com um clima negativo, né, o que acontece? O estudante não tem vontade de ir para a escola, gera evasão, né? Professor também não quer trabalhar ali, né? Se a gente consegue reverter tudo isso para um clima escolar positivo, né? Você não tem assim tanta rotatividade de professor, né? O aluno de fato se sente pertencente, aí a gente tem um clima propício para que esse protagonismo de fato se materialize, tá? E aí, além disso, ó, a gente tem aí nesses quadradinhos, ter um termômetro das expectativas dos estudantes sobre o seu futuro, né? Então, a gente vai fazer esse levantamento inicial dos sonhos, do projeto de vida deles, nutrir conversas e compartilhamento sobre sonhos, né? Para que eles se sintam à vontade de falar, não ter vergonha. Gerar vínculos por meio de suporte pedagógico e contato com o coletivo. Aprender a lidar com medos e frustrações, né, que é essa educação socioemocional, gente, extremamente importante, né? Tornar o ambiente mais acolhedor e menos propício à prática do bullying, né? Então, é o que eu falei desse clima positivo, e desenvolver o autoconhecimento, tá? Tudo isso para que ele possa, né, garantir, né, ter todas as condições de desenvolver o seu projeto de vida. Até aqui, gente, alguma dúvida? A gente falou bastante, né, de parte teórica, então vamos agora, de fato, para os procedimentos, né? O que a gente tem que pensar em questão de organização e planejamento, para que lá no ano letivo de 2023, né, mais especificamente no dia 3, a gente tenha um dia de acolhimento na escola. Então, antes, né, a gente até está fazendo essa orientação fim de dezembro, a gente sabe que vocês estão todos muito cansados, a gente aqui também, mas foi importante garantir essa formação para que vocês possam lá, né, em janeiro, conseguir organizar tudo isso, né? Então, antes do dia, né? Então, estudar os materiais para se apropriar do processo, verificar quais estudantes querem ser acolhedores, né? Então, se a gente está falando de protagonismo juvenil, de dar oportunidade para o jovem, né? Então, a gente precisa pensar, né, em incluí-lo nessas atividades. Então, vamos conversar com eles, vamos ver quem gostaria de ser acolhedor, mas é claro que para isso a gente precisa também, ó, de formação desses acolhedores, né? Eles precisam entender o que é esse acolhimento e tudo mais, para que eles possam atuar, né, de forma um pouquinho mais autônoma no processo. Planejamento das atividades de acolhimento da equipe da escola e dos estudantes, né? Então, eu até coloquei aí entre parênteses, ó, pensar na forma de participação do acolhedor. Eu vou ter o jovem acolhedor participando? Como que ele vai participar? Eu vou dar oportunidade para ele ter iniciativa, para ele pensar, para ele executar e fazer tudo? Como que, né, em que degrauzinho que eu quero chegar, né, nessa participação do jovem, especificamente nas ações de acolhimento? Elaboração do cronograma, né? Então, ao longo do dia, o que vai acontecer? E uma coisa muito importante, né, que é bem operacional, garantia de materiais, equipamentos e pensar nos espaços que a escola tem que vão ser adequados para todas essas dinâmicas. Então, para isso, a gente aqui, enquanto equipe do Núcleo Pedagógico, a gente está totalmente à disposição de todos vocês, né, para dar todo esse apoio logístico, tá bom? E uma dica, né, super importante, realizar todas as dinâmicas como um treinamento para o dia do acolhimento, né? Para que a gente já se prepare, pense, né, o que pode dar certo, o que pode dar errado, e principalmente prepare, né, quem vai estar à frente dessas dinâmicas, né, principalmente se forem os estudantes jovens, preparar ele para todas as situações que podem aparecer, né? Aqui, por exemplo, na formação das escolas do PEI, a gente até trouxe alguns estudos de caso, né? Porque podem aparecer coisas, gente, de repente pensou em tal dinâmica e aí corre atrás de material e no dia não acha, ou então você deixa ali o jovem, né? Fazer aquela conversa de jovem para jovem, tem algum estudante que ele
não, digamos que não respeita quem está fazendo a atividade, menospreza, não gostaria de participar, enfim, são várias as situações que podem aparecer, né, nesses momentos. Então, é importante preparar quem vai fazer as atividades para que possa lidar com todas essas situações e, claro, não só quem vai estar à frente das dinâmicas, mas também a equipe gestora que está ali, né, proporcionando todos esses momentos. Então, realizar essas dinâmicas é importante para a gente entender o que pode acontecer, o que pode dar errado, e se preparar para tudo isso. Durante, né, no dia de acolhimento, revisão com os acolhedores do passo a passo das atividades, então repassar com eles, né, tudo que vai ser feito, distribuição dos materiais que serão utilizados pelos acolhedores e recolher os materiais produzidos pelos estudantes. Isso é muito legal, porque as atividades, né, as dinâmicas sugeridas, né, por exemplo, pode trabalhar com sonhos, com o socioemocional, e isso tudo, gente, recolhido depois e sistematizado, né, pode ser pelo COI, pelo CGP, isso é um material muito rico, principalmente para os professores de projeto de vida, né, que vão trabalhar com as competências socioemocionais e com o projeto de vida dos estudantes ao longo do ano. Então, é um material muito rico que tem que ser aí recolhido e sistematizado, tá? E depois, né, do dia, então a gente faz a avaliação das ações do acolhimento, né, para aquela apropriação dos resultados, né, o que deu certo, o que eu posso melhorar, e socialização dos resultados com a equipe escolar para proporcionar uma discussão reflexiva. Então, depois, por exemplo, do dia do acolhimento, ali num dos primeiros ATPCs, né, quem organizou o material, quem estava ali envolvido no dia, é bacana fazer essa socialização para toda a equipe entender como que foi e como partir a partir dali, né, desses resultados que foram obtidos. E aí tem essa colocação aí para as interfaces, né, por conta desse material produzido, subsidiar outras ações ao longo do ano na escola, principalmente relacionado ao projeto de vida, tá? E aí, só um lembrete, né? Que não é só no dia 3 o acolhimento, né? Ele tem que ser uma ação contínua dentro da escola. A gente tem que trabalhar com as questões socioemocionais o tempo todo, tanto para o aluno quanto para a equipe escolar, tá? Novamente, alguma dúvida? Tá indo muito rápido, gente? Não falta muito, tá bom? Bom, então vamos para a última parte, né, que são algumas sugestões de dinâmicas para vocês fazerem no dia, tá? Esse é o documento orientador que eu citei, né, que embasou um pouquinho dessa formação aqui. Então, vocês têm esse documento aí na escola? Documento orientador do acolhimento emocional foi feito pela equipe do Conviva junto com a Coped. Esse documento, ele embasa um pouquinho essa questão do acolhimento e ele traz algumas sugestões para o acolhimento tanto do estudante quanto da equipe docente, tá? Então, tem ali alguns textos, né, para se fazer leitura, tem algumas dinâmicas bem rapidinhas, tem esse mapa da empatia que eu comentei com vocês, que é bem legal, mas assim, é uma dinâmica um pouquinho mais trabalhosa, que vai gastar um pouquinho mais de tempo, então cabe a vocês agora, né, estudar um pouquinho o material e ver o que cabe para a realidade de cada escola, né, para que vocês façam tudo conforme for possível. E também, né, para preparar essa formação, eu fiz um curso da Nova Escola, né? A Nova Escola ela tem alguns cursos bem bacaninhas, assim, curtinhos, com vários temas legais. E eles trouxeram essa questão do acolhimento e algumas sugestões, e eu achei legal, eu trouxe para vocês também, né? Principalmente se a gente pensar nessa questão do acolhimento ao longo do ano, contínuo, né? Então, tem esse baralho dos sentimentos, ó, que são cartinhas com nomes ou expressão facial de sentimentos. Como encaminhar a proposta? Criar um baralho em que cada carta retrate um sentimento diferente.
Cada pessoa tira uma carta, diz que situações podem disparar o sentimento representado nela e que estratégias utiliza para lidar com esses sentimentos. Todas as pessoas podem comentar sobre a mesma carta ou cada pessoa pega uma carta diferente. Então, se vocês buscarem no Google, vai ter um monte, né, de baralho de expressões, assim, principalmente, né, para crianças, tá? Então, essa dinâmica vai proporcionar o quê, ó? Reflexão sobre situações em que sentimentos são presentes, né? Porque apesar né, dessa educação socioemocional estar caminhando, às vezes ainda é um tabu, né? Falar de sentimento, muita gente não gosta, não se sente à vontade. E compartilhamento de estratégias para lidar com eles, né? Então é extremamente importante a gente conseguir identificar o que eu estou sentindo hoje, né? Que tipo de emoção determinada ação me desperta, para eu conseguir aprender a lidar com aquele sentimento, né? Eu penso que, por isso, o que é? Um diálogo reflexivo com base em apoio externo. Esse apoio externo é um texto, um vídeo, uma notícia, né, que vocês terão que buscar previamente, né, e que envolve um conflito ou um dilema. Então, a partir desse documento, ó, o que vai ser feito? Apresentar esse material escolhido como um disparador da reflexão, passar a palavra para cada participante do grupo dizer o que pensa sobre o que foi mostrado e o que o leva a pensar assim. Então, eles vão debater a questão colocada nesse texto de apoio, vídeo ou notícia. Oi. Vocês estão ouvindo bem, gente? Porque a Rafaela estava me colocando aqui que o áudio estava travando um pouquinho. Tá sumindo. Só me dei um retorno. Tá cortando, sim, eu Oi? tô com um probleminha, cortando bastante, e para mim tá caindo bastante a internet também. E o áudio tá Ixi. cortando agora. Eu vou ir um pouco mais devagar, tá? Que eu acho que deve ser problema de internet. Bom, então voltando, foi selecionado, né, esse texto externo, um apoio externo que envolve um conflito ou um dilema, as pessoas vão, né, cada uma colocar o que pensa sobre isso, né, e o porquê disso, e ao final da discussão fazer uma síntese do que foi dito, né, dos pontos em comum, das divergências e atitudes levantadas pelo grupo, que promovem cuidado compartilhado e são solidárias e acolhedoras, né? Então, a partir desse conflito, essa discussão sobre o sentimento gerado, né, e como solucionar. Então, resultados esperados: contato com a diversidade de pontos de vista, né? Cada um pensa de uma forma, e construção de repertório de estratégias para lidar com problemas. Muitas vezes a minha ideia de lidar, né, eu posso ouvir ideias que são mais interessantes que a minha e de repente seguir um outro caminho. E por fim, ó, o pote do cuidado. Essa foi a minha preferida, eu queria colocar um aqui no núcleo. O que é, ó? Coleção de possibilidades de autocuidado que podem ser feitos de modo aleatório, né? Essa é bem bacana para aquela ação contínua na escola. Elaborar coletivamente uma lista de possibilidades do que podemos fazer para cuidar de nós mesmos. Escrever cada um desses cuidados em um papelzinho diferente e colocar em um potinho. E sugerir que todos passem a retirar um papel periodicamente do pote para colocar esse cuidado em prática. Então, pode ser um potinho ali para a sala dos professores, um potinho para a sala de aula, né? E os resultados esperados: despertar o autoconhecimento e ampliação das possibilidades de autocuidado e de cuidado compartilhado, né? Para a gente aguentar, né, um ano letivo todinho, né, sem titubear no meio, a gente precisa parar um pouquinho e olhar para a gente, cuidar da gente, né, para dar conta aí de tudo isso, tá? Então, essas são as 3 sugestões que eu trouxe para vocês, né? Caso vocês queiram mais, tem as sugestões do caderno de acolhimento do PEI, que de repente dá para vocês
adaptarem alguma coisa, enfim, mostrarem para os estudantes, ou eles mesmos trazem ideias, né? E aí a gente pode acolher essas ideias, tá? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso encontro. Eu espero que vocês tenham gostado e eu queria que vocês colocassem, né, as ideias de vocês. Foi bom? Vai agregar alguma coisa? Podem ficar à vontade aí para colocar. Eu vou ficar aqui ouvindo vocês. Se alguém quiser socializar alguma coisa. Oi, Vera, foi melhor? Eu falei devagar. Eu tive um probleminha com a internet, mas deu para aproveitar bem a reunião. Realmente, o pote do cuidado é fantástico. A Não reunião é? muito boa. E a gente vai, sim, hoje à noite mesmo, porque como minha coordenadora, ela acumula no Ah, período ela está no município, né? e essa reunião está sendo gravada, né? Eu vou pedir para ela Uhum. assistir também, porque aí na discussão minha e dela, porque somos nós duas, né? Eu não tenho vice, e para a gente estar aí se apropriando bem desse assunto e para fazer um acolhimento bem bacana para os alunos e que ele continue no decorrer do ano, porque os nossos alunos precisam mesmo ser acolhidos, precisam entender o que é o protagonismo, precisam da nossa orientação e nós também temos que aprender a deixá-los protagonistas, né? É Isso uma também grande dificuldade, né? Porque não é fácil. é verdade. Mas Não eu é fácil. acho muito o assunto muito, muito bom para nós agora, uma reunião leve, estávamos precisando. Ai, obrigada, viu? Mais algum comentário, gente? Fiquem à vontade, né? Do mais, é isso, né? Eu espero que vocês consigam aí planejar, organizar essas atividades do acolhimento. Novamente, né? Coloco toda a equipe aqui do núcleo para apoiar vocês no que for necessário, né? A gente está super à disposição. E eu espero que vocês tenham aproveitado, vai ficar gravado, né? Então, caso alguém queira repassar aí, como a Vera vai fazer, né, com a coordenação, e esses materiais que eu comentei vão todos para vocês também, tá? Muito obrigada pela participação. E um bom fim de tarde. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.